Aqui. Então, bom dia, sejam muito bem-vindas, muito feliz de ver vocês aqui, agradeço muito por estarem aqui com a gente, né? Sábado de manhã não é fácil, enfim. Então, a gente fez esse encontro para a gente poder falar um pouco sobre, né, aquilo que a gente aprendeu sobre como, de fato, conseguir trabalhar junto, né? E apresentar aqui para vocês um pouco daquilo que iniciou a gente nessa caminhada, pelo menos no meu caso, que foi a sociocracia. Então, para falar disso hoje, estamos aqui eu, Sankit e Fernando. Sankit e Fernando, vocês querem se apresentar? Vamos lá. Bom, então, eu sou a Sankit, moro aqui em São Paulo, nesse momento, já fui, já voltei, já subi, já desci e voltei de novo. Hoje eu trabalho com... eu empreendo a vida, né? Eu falo assim, né? O que eu trabalho? Eu trabalho com várias coisas, mas como consultoria, né? Tudo o que envolve ali um trabalho com desenvolvimento organizacional, né? Criação de times autogestionados, mentorias de carreira, enfim, eu vou me empreendendo por aí. Bom, e por enquanto tem muitas formas de me apresentar, né? Mas eu vou deixar por aí, por enquanto. Sim. Bom, eu nasci no Rio, mas vivi muito tempo em São Paulo. Depois vivi na Argentina muitos anos, na Itália, vivi na Espanha, depois voltei para o Brasil, agora voltei para a Espanha, estou vivendo perto de Barcelona. E durante quase toda a minha carreira, eu trabalhei como gerente de empresas multinacionais, gerente e diretor, né? E então eu venho de um mundo que conheço bem como funciona, né? E quando eu voltei, já na época do Brasil, eu trabalhei no Instituto de Desenvolvimento de Cultura Empresarial, e aí eu mudei de lado, né? E aí eu comecei a entender as falhas, né, de tantos anos trabalhando numa organização tão piramidal, tão de comando e controle, essas coisas, né? Apesar de que eu não fazia isso por uma característica pessoal. E hoje em dia eu tenho dois grandes amores, né? Que é a sociocracia e a economia do bem comum. Então, eu facilito processos de desenvolvimento de equipes com a sociocracia e desenvolvimento de organizações para o bem comum. É isso que eu faço agora. E você, eu acho que eu conheço, todas as pessoas que estão na sala me conhecem. Mas, né, vou deixar aqui a apresentação para quem ainda não me conhece, né, depois para a gravação. Eu sou a Letícia Penteado, eu trabalho assim, eu costumo dizer que eu trabalho facilitando conversas, né, internas, externas, com todo, enfim. E para isso eu tenho várias ferramentas que eu fui aprendendo, né, ou várias formas de pensar e filosofias e não sei o quê, que envolve comunicação não violenta, justiça restaurativa, mediação e, claro, sociocracia, entre outras coisas, muitas. Mas sou também anarquista, sou feminista, e esse é um dos motivos que eu sou tão encantada pela sociocracia, né? E a gente vai falar um pouco disso mais para frente, porque uma das coisas que eu falei foi justamente, gente, vamos falar sobre alternativas, né, ao sistema político que a gente conhece, quer dizer, de que outras formas a gente pode se organizar, né? Enfim, de que formas a gente pode sonhar com um mundo diferente. Então, é isso. E, bom, eu fiz uma nuvem de palavras, a gente organizou aqui com aquilo que foi colocado nos formulários sobre aquilo que vocês gostariam de ver no encontro, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Tcharam! E aí, assim, juntando, né, aquilo que não poderia faltar no encontro. O que mais teve foi exemplo, prática, né, dica, compartilhamento de experiência. Então, parece que, assim, realmente o que... Oi. Oi. É porque tem umas coisinhas pretas no meio do caminho. Acho que tem mais coisa aberta.
Ah, é? Aí onde você tá... Isso, agora saiu. Foi. Já. Voltou. Não sei o que... Que saco. Ah, é. Bom, Pra gente não aparece nada preto, não. tá Agora bom? Então, vocês estão também. conseguindo chegar? Tá perfeito Tudinho. agora. Ah, bom. Já. Então, Tá. tá aparecendo só para mim. Desculpa. Já. Imagina. Então, assim, parece que a ênfase está numa coisa leve em que a gente fale sobre exemplos e dicas práticas, coisas que possam ser já utilizadas, né? E a gente pensou num formato que talvez cuide desses anseios conjuntos nossos. Ok. Então, a gente pensou em começar falando um pouco, né? Se vocês quiserem, tipo assim, eu caí, na verdade, né? Mas, e aí eu perdi um pouco do roteiro que o Fernando compartilhou, mas eu tenho ele aqui com a gente. Agora a gente estava pensando em Mas, compartilhar um pouquinho sobre o que a gente mais gosta na sociocracia, né? isso. Né, e aplicações práticas na minha vida desse aspecto e coisas assim. Então, assim, eu gosto sempre de comentar que eu acho que para mim foi uma coisa muito grande, apesar de ser muito simples, que é o quê? A fala em rodadas, que é algo que também aparece, né, na justiça restaurativa. Mas na sociocracia, isso para mim foi muito bonito, por quê? Porque falar em rodadas, né, girando e girando, nunca voltando, nunca cruzando, isso não é uma coisa obrigatória na sociocracia, mas é uma coisa que costuma acontecer muito, né? E foi ali que eu vi uma discussão aprofundada pela primeira vez a respeito disso. Que é o quê? Quando a gente fica no formato de fala espontânea, o que tende a acontecer é que as pessoas que têm mais facilidade de falar, falam. E isso não quer só dizer as pessoas mais extrovertidas, isso normalmente quer dizer as pessoas mais brancas, as pessoas mais ricas, as pessoas do sexo masculino, né? As pessoas socializadas para terem espaço de fala, né? Então, assim, no final das contas, a fala espontânea, ela muitas vezes acaba enfatizando privilégios que já existem. Quando a gente está falando de tomada de decisão, de governança, de gestão, isso é algo que mantém as coisas como elas são, preserva privilégios, ao invés de trazer opiniões, vozes discordantes que são necessárias naquele momento. Então, assim, essa é uma daquelas coisas que é muito bacana de ver que a estrutura muitas vezes liberta a gente, ao contrário do que seria de se pensar. E como anarquista, no meio anarquista, é muito comum que as pessoas sejam contra qualquer estrutura, porque tudo é autoritário e tal. Começa que tudo, né, especialmente na sociocracia, etc., é um convite, é uma coisa construída em comum entre as pessoas, né? E segundo, que é justamente essa falta de um acordo que traz essa falta de nitidez em que você tem situações em que se repetem os mesmos privilégios de sempre, as mesmas pessoas falando, as mesmas vozes sendo ouvidas. Então, na hora que você traz essa estrutura, todo mundo tem oportunidade igual de fala. Se a pessoa vai falar ou não, ela não é obrigada, ela pode muito bem dizer, não quero dizer nada, não tenho nada a dizer, não quero complementar, não tenho nada a acrescentar. Aliás, uma coisa linda na sociocracia é justamente isso, a gente não fica refalando as coisas que já foram ditas. Como o resultado do trabalho é de todo mundo, ninguém precisa aparecer, né? Então, assim, eu realmente só trago aquilo que é diferente do que já foi dito, né? Porque eu quero que a gente trabalhe e, enfim, é toda uma filosofia ali, né? Então, é muito bacana ver isso na prática, sabe? Como você oferecer espaço, oportunidade igual de fala, ajuda a quebrar um pouco dos privilégios e apoiar um ambiente em que as pessoas de fato se ouvem e não caem sempre no mesmo lugar, né? Então, esse é um primeiro aspecto que eu gosto muito. Queria ver se Sanquete e Fernando tem algo a acrescentar a respeito dessa coisa de falar em rodadas, etc. Bom, eu também sou uma apaixonada, acho isso uma tecnologia aí ancestral que a gente esqueceu, né? Então, quando você conversa com pessoas
povos originários, né? Não precisa falar que você tem que esperar o outro terminar de falar para você falar, né? Então eles têm bastante da fala, mas é uma forma mesmo de que a comunicação flui e a gente esqueceu, sabe-se lá por quê? Começamos sabe-se lá por quê não, né? A Letícia já começou falando, né? Tem aí um jogo de poder, já logo nessa hora você já percebe que quem sempre fala, né? Quem são as pessoas que mais falam, quem são as pessoas que mais têm dificuldade de esperar de o outro terminar de falar, né? Então a gente foi perdendo isso e é revolucionário. E como que a gente está hoje em dia, né? É revolucionário a gente resgatar uma forma ancestral de se comunicar, né? Então é simples e ao mesmo tempo é muito complexo. Então eu gosto, defendo também. Uma coisa que eu acho interessante, comparando com a minha vida nas empresas, né? Agora que eu trabalho em muitos círculos da SOFA, é o seguinte, é que a Honda ela ajuda, né, a dois princípios básicos da sociocracia, que é equivalência, ou seja, todos valem a mesma coisa, todos são iguais, né? E eficiência, né? Porque muitas vezes, se você deixa a conversa aberta, pode criar uma polarização entre duas pessoas e elas dominam todo o tempo e dominam toda a construção de qualquer proposta ou de qualquer conversa, né? E isso faz com que se perca muito tempo, porque quando se polariza a conversa, você não está adicionando a conversa, você está criando uma polarização, uma pessoa com outra pessoa, e é mais uma briga entre eles que você realmente esteja construindo algo de maneira grupal. Então, quando você faz ronda, desarma essa possibilidade de criar uma polarização, porque depois de você vem outra pessoa, não volta aquela pessoa com a qual talvez ela queira polarizar. Então, isso faz com que aumente muito a eficiência das conversas e você não esteja perdendo tempo em algo que você não está construindo e só está brigando com outra pessoa. Por isso que eu gosto muito das rondas. Obrigada. Agora, acho que o Fernando tinha algo a dizer também. O que mais te encanta na sociocracia, Fernando? Ferramenta. Uma coisa que eu gosto muito é a criação de propostas, né? Isso é muito diferente em outros sistemas, porque, claro, numa autocrácia, é uma pessoa que cria a proposta e todo mundo tem que aceitar essa proposta porque ele é o que manda, né? Numa democracia, a maioria cria uma proposta, eles votam, eles ganham, né? E a minoria fica de fora, né? E na sociocracia não é assim, né? Quando o processo de tomada de decisão, de toma de decisão, é um processo que vai sendo construído por todas as pessoas que participam do círculo, né? Não existe alguém que manda e não existe um grupo que manda, né? Todo mundo tem o mesmo poder e todo mundo contribui para essa construção da proposta que depois vai ser avaliada se é aceita ou se tem objeções, né? Então, o importante na sociocracia é a construção da proposta. Quando você tem um grupo inicial e que as pessoas não se conhecem muito, aí eu considero que é super importante, super fundamental que todas as propostas tenham uma criação coletiva. Quando o grupo já está mais formado, já todos se conhecem, já todos sabem como é cada um, aí cada pessoa poderia, de vez em quando, apresentar uma proposta, porque o grupo já conhece, já tem um funcionamento orgânico, né, interessante. Mas, no início da construção do grupo, eu acho fundamental que as propostas sejam uma criação coletiva. Isso facilita muito depois o processo de decisão.
porque todo mundo participou dessa proposta, todo mundo ajudou a construir essa proposta, né? E na sociocracia, quando o grupo, né, o círculo, que a gente chama, quando o círculo consegue criar uma proposta, né, essa proposta é lida e tem uma ronda de perguntas, porque pode ser que alguém, ao ver a proposta completa, como foi uma construção, é uma construção que se vão adicionando pedaços até que você tenha a construção completa, né, um relato completo. Então, pode ser que haja algumas perguntas. Obviamente, tem muito menos perguntas se é uma proposta que é cocriada pelo círculo, né? E depois dessas rondas de perguntas, tem umas rondas de avaliação rápida, assim, né? Em que você vê o que as pessoas estão achando da proposta, se acham que é viável, se acham... Mas só comentários rápidos. E depois tem a ronda de consentimento. Na sociocracia, a decisão é que ninguém pode objetar a proposta. Se ninguém tem objeção à proposta, essa proposta está aceitada. Se alguém tem objeção, na sociocracia, como o que se fez durante toda a criação coletiva de proposta foi adicionar a ideia e a contribuição de todo mundo, né? A objeção se considera uma contribuição mais. Porque, muitas vezes, né, quando você vai criando a proposta, em algum momento, alguma das pessoas lembra de alguma coisa que não foi considerada. Então, a objeção não é considerar, ui, que chato, esse cara não vai aprovar isso. Não, não. Ou seja, qualquer posicionamento, qualquer comentário, só sempre ajuda a que a proposta seja melhor, né? Então, eu acho que essa ferramenta da sociocracia é uma ferramenta fundamental para criar um processo de decisão com harmonia, né? Produtividade com bem-estar, eficiência com equivalência. Obrigado. Para comentar um pouco dessa coisa da criação de proposta, eu acho que essa é lindo, porque quando a gente fala da ideia que a gente tem hoje de democracia, é bem essa coisa da imposição da maioria, e isso não gera só uma grande quantidade de pessoas que não se sente vista, não se sente ouvida, mas gera uma desresponsabilização. A gente tende a não se sentir responsável pela decisão que a gente não sente que a gente não sente que participou. Então, a gente vê isso, por exemplo, nas eleições presidenciais, né? Bolsonaro faz alguma coisa e a mensagem é parabéns aos envolvidos, mas todos nós estamos envolvidos, porque a gente votou, a gente participou do sistema eleitoral, então, supostamente, essa pessoa também nos representa, né? Ou pelo menos é assim que se diz no papel, a democracia representativa. Então, quando você tem uma criação de proposta em que as pessoas, de fato, participam daquilo que está sendo proposto, a responsabilidade pelo resultado é diferente. Não é uma coisa que os outros impuseram, e aí vocês votaram nisso, e agora nós estamos vendo, mas uma coisa que nós estamos fazendo juntas, né? Então, assim, é muito interessante ver essa mudança de cultura, né? E essa parte da objeção que o Fernando trouxe é muito bacana, porque a gente sai do lugar de que a pessoa que está enxergando um problema, ela está se opondo a algo. Ela não está se opondo, ela está oferecendo um presente. Ela está trazendo um aspecto que não foi visto, né? Como a gente está construindo uma coisa em que a gente está buscando algo que é para o bem comum de todo mundo que está ali, que tem a ver com o objetivo de todo mundo que está ali, uma pessoa enxergar uma questão que possa surgir é fantástico, porque é uma coisa a mais para a gente cuidar. E, normalmente, o que a gente faz é integrar a objeção. Então, para dar um exemplo, sei lá, se a gente é um condomínio e a gente está tentando aqui criar como que a gente vai cuidar dos cachorros que ficam soltos? Aí eu posso fazer uma proposta, né? Todas as pessoas que são donas de cachorro precisam se responsabilizar por manter eles presos em coleiras 24 horas por dia. E aí sai a rodada de reação, né? A pessoa, preso com o quê? Preso de que jeito? Você está falando de, né, tal? E a gente vai esclarecendo. Quando chega ali na rodada de objeção, às vezes uma pessoa levanta e fala assim, olha,
isso é uma coisa que pode matar um cachorro, né? Você deixar ele preso, assim, tipo, numa coleira, ele pode se enroscar, alguma coisa assim. Então, aí a gente vai ver o quê? De que outras formas a gente pode adequar essa proposta, sei lá, se de repente faz um canil, tem uma área reservada onde os cachorros podem ficar. Enfim, a gente vai pensar nessa objeção para melhorar a proposta que estava sendo feita. Né? Ela pode também ser descartada e ter uma outra, mas a questão é a gente está o tempo inteiro trabalhando junto com aquilo que está sendo trazido e não trazendo uma oposição ou é isso ou é aquilo. Né? Sanket. Eu quero falar também. Que para mim, quando a gente está falando sobre essa forma de tomar decisão, de criar proposta junto, né? E num ambiente colaborativo, e como eu tenho uma experiência maior em organizações, tanto organizações da sociedade civil, mas também quanto empresas mesmo, é muito curioso, porque a gente pergunta, vamos, e aí, o que você acha, né? Então, o Fernando e a Letícia trouxeram, assim, né? A gente conversa em rodadas, aí a gente pergunta, a gente faz a proposta junto, a gente leva para tomar decisão junto. E a gente foi tão podado dessa tomada de decisão juntos, que quando hoje em dia chegar, o que você acha? A pessoa tá bem. Só que a gente sabe que não está bem. E aí eu tenho um trabalho também de fazer a pessoa entender, olha, essa decisão também é sua. Olha, não adianta você depois falar que não se engajar, sabe? Não, entender que esse não é problema seu. Então, quando a gente chega num ambiente, uma escola, uma associação, uma empresa, onde isso não foi cultivado, essa participação na tomada de decisão não foi cultivada por um longo tempo, como é a maioria, né? No caso dos ambientes que a gente transita, quando a gente chega com esse formato novo de trabalhar, tem um trabalho de tipo, ó, pode falar, você não vai ser culpado, você não vai ser culpabilizado, a gente vai tentar trabalhar juntos, né? E aí uma das dores maiores que a galera, que a liderança, o povo adora de falar, que é engajamento, né? Então, todo lugar tem problema de engajamento. Não, mas vamos dizer, o que é engajamento? O que você está chamando de engajamento, né? Você ouve a pessoa ela tem um espaço seguro para falar, né? Então, é sobre isso que a gente quer construir, é esse ambiente seguro que a gente quer construir quando a gente traz essas ferramentas aí, essa caixa de ferramentas que a gente chama de sociocracia. E por isso eu gosto tanto. Joia. Que lindo. E Sanket, qual que é o seu aspecto mais encantador, a ferramenta mais encantadora na sociocracia para você? Para mim, uma coisa que me encanta muito é fomentar, de novo, o espaço seguro, né, um ambiente de confiança e que pode ajudar muito é ensinar as pessoas a dar e receber feedback, né? Então, eu acho que também me encanta por uma parte individual minha, né, da minha trajetória, de que eu nunca recebi feedbacks constantes, né? Então, teve um caso em especial que eu fui desligada de uma empresa e eu saí sem entender o que aconteceu. Eu falei, gente, mas eu não estava performando, o que é que eles estavam precisando? Então, né? E aí o que acontece? Quando a gente quer trabalhar junto de verdade, a gente precisa desse ambiente colaborativo, o feedback ele não é uma autópsia ali no final do processo, ele não é um pega para capar, uma sessão de culpabilização, não, ele é parte do processo. Então, você define um propósito, um projeto, um papel, e aí se dá autonomia para outra pessoa, entendendo que ela vai fazer o melhor dentro da capacidade dela, dentro das ferramentas, dentro do contexto que ela tem ali em mãos, né, essa pessoa. E aí, junto com toda essa carga de trabalho, vai vir também uma data onde vocês vão conversar, vocês vão alinhar, ver se precisa de algum ajuste da rota, né? E é feito de uma forma bem pessoal. Então, a gente tem um modelo que faz com que o feedback não entra para uma pontuação de dedo para a pessoa, né? É impessoal mesmo, é sobre a tarefa, é sobre essa responsabilidade, né? Sobre o objetivo, o propósito de estar junto. Então,
E aí a gente usa como base total a CNV, né? Então é um casamento aí entre autogestão por meio da sociocracia e CNV, que esse sim está vivendo felizes para sempre, né? Então, tudo ali no fundo tem um plano de fundo de CNV, e então é impessoal. Você chega, tem que fazer isso com essas, né? Então, eu tenho que alcançar esse objetivo, esse propósito, com essas responsabilidades para cuidar. No dia tal, você é avaliado, e você é avaliado por essas razões, né? Então, ficou impessoal. No outro dia, a gente já sai, no dia dessa avaliação, a gente já sai com um plano de melhoria, né? Então, um combinado fez o feedback, sai com um plano de melhoria, porque não é para ficar remoendo aquilo. Doeu, bateu, já sai com um plano sobre como fazer melhor a partir do dia seguinte, né? Então, não dá nem tempo da pessoa ficar triste com o feedback. Eu acho isso fundamental para uma organização que quer aprender, para esse outro nosso pilar, né? Outro do nosso princípio, que chama melhoria contínua, né? Então, a gente, um ambiente que quer trabalhar junto de verdade, seja com a autogestão, ele também tem que estar comprometido com isso, da melhoria contínua, né? Porque senão como a gente vai confiar? Enfim, eu posso ficar aqui falando até amanhã, mas esse é o ponto que mais me impressiona quando a gente fala de um ambiente autogestionado, sociocrático. Pronto, parei, Letícia. Dá para ver que você gosta muito disso, Sanquete. Eu que venho do mundo das empresas, né? Trabalhei muitos anos aí. Feedback no mundo das empresas é bronca, né? Quando você diz, olha, eu vou te dar um feedback, o cara já sabe, olha, aí vem bronca, entende? E mesmo não tendo conhecido naquela época a sociocracia, né? Eu tinha uma ideia diferente de conversar com as pessoas, né? E eu gosto muito do processo da sociocracia, que é, primeiro, você pergunta o que você está fazendo bem, o que você está gostando, o que está saindo bem no seu trabalho, né? Então, quando você começa por esse primeiro passo, né, o que está bem, entende? Já desarma essa ideia de bronca. Porque se alguém te chama para dar bronca, nunca vai começar pelo que está bem. Começa pelo que está mal, né? E começa você falando para o outro que está mal, né? E o processo do feedback começa você o que acha que está bem. E eu acho que esse é um exemplo muito legal de desarmar essa ideia, né, de bronca, que é o que faz com que as pessoas já vão prevenidas para uma sessão de feedback e depois terminam não falando realmente o que elas acham, e sim mascaram um pouco o que está acontecendo, né? É isso um ponto que eu acho importante. Isso, né? Como é que é uma sessão de feedback? Porque isso é uma coisa interessante da sociocracia. A sociocracia, ela parte desses princípios, que é o quê? Todas as vozes serem ouvidas, as pessoas terem igual importância, assim, né? Tipo, impacto na gestão, e ter eficiência ao mesmo tempo. Então, ela traz estruturas para que isso seja possível. E todas as estruturas são conversáveis e moldáveis. Lógico, não é uma panaceia, né? Não é, mas o que eu acho incrível é que ela traz a possibilidade de você pensar naquilo que funciona para você, para sua organização, aquilo que pode ser usado. Então, assim, os processos de feedback, eles têm essa estruturazinha que começa, né? Que é isso que o Fernando estava falando, começa com a própria pessoa que vai receber o feedback, trazendo o feedback dela sobre si mesma. E quem é convidado para o feedback, ela monta o círculo que vai fazer o feedback, porque isso é um processo que não é visto como uma coisa de cima para baixo, é uma coisa feita em equipe, né? E aquilo que a Sanket trouxe, que é maravilhoso, a pessoa sai do feedback com um plano de melhoria que é proposto por todo mundo que estava ali. Eu não venho aqui só falar seu trabalho está ruim por causa disso. Eu venho aqui, nossa, eu imaginei que tal se você fizesse tal coisa. Eu acho que se você fizesse tal coisa, podia ajudar. O que você acha disso? E é consentido igual. De novo, a pessoa que está recebendo feedback pode trazer objeções. Ela pode falar que tem uma questão com esse plano.
Né? O que que é uma objeção? Uma objeção é, estou vendo que vai dar ruim por causa de tal coisa. Uma objeção não é não gostei, né? Não acho bom, prefiro outra coisa. A objeção é quando você enxerga um problema. E se você enxerga um problema, sendo a pessoa que está recebendo o feedback, as pessoas acham que você tem que seguir um determinado curso de ação para melhorar seu desempenho em tal aspecto, e você tem uma objeção a isso, você pode trazer sua objeção. Né? Então, assim, nunca é um processo, né? Pelo menos a ideia é nunca ser um processo em que você está sendo silenciada e obrigada a seguir um caminho que não faz o menor sentido para você. Né? É lindo isso, tirar o feedback desse lugar de bronca e trazer para esse lugar de construção conjunta de algo melhor para todo mundo, inclusive para a pessoa que está trazendo o feedback. Esses dias eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho, e não foi sociocrático, né? Porque era um ambiente extremamente... É quase uma zona de guerra, né? As pessoas têm que responder muito rápido. Zona de guerra no sentido assim de que você tem que tomar decisões muito rápidas. Então fica uma coisa hierarquizada, né? Por que o exército é hierarquizado? Porque, né, tem essas coisas, enfim, discutível, blá, 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 mas basicamente isso. Então não tinha como ser uma autogestão. Mas eu lembro da surpresa das pessoas quando eu chegava para elas e perguntava o que você está fazendo, quais são as atividades que você está fazendo, a pessoa me dava, eu listava tal, e eu, do que você precisa para fazer as suas atividades? E a pessoa me falava, e o que você está recebendo que você precisa? E a pessoa ficava com medo de me falar, porque aí vai impactar o trabalho da fulana. E eu falava, eu só preciso saber do que você precisa, para eu saber como que eu posso te apoiar a conseguir isso que você precisa. Porque era basicamente isso que dava para fazer ali na hora. E a mudança de postura das pessoas, a partir do momento que elas veem que aquilo não vai prejudicar. Ah, fulana não me entregou a planilha, não sei o que, às 8 horas da manhã. Ok, eu não vou chegar lá e dar uma comida na fulana, eu vou só chegar lá e falar, fulana, do que você precisa para conseguir entregar essa planilha às 8 horas? Isso é possível? Né? E assim por diante, a gente vai concatenando o trabalho das pessoas, né? Isso dando um exemplo de como esse princípio pode funcionar. Isso não é exatamente uma estrutura sociocrática, mas é demonstrando essa mudança de paradigma que a sociocracia proporciona, que ela tira esse foco do que deu errado e por que, quem que fez dar errado, e vai para o lugar do o que está acontecendo, o que a gente quer que aconteça e como que a gente chega lá. Vamos pensar junto. Né, partindo do princípio de que eu sozinha não vou conseguir chegar a uma solução melhor do que a gente juntando as nossas cabeças conjuntamente, todo mundo querendo chegar nesse mesmo lugar bacana, como é que a gente faz para construir isso junto? Né, então, acho que a Letícia também é fã, né? Muito, apaixonadíssima. Não, porque gente que quer mudar o mundo não falta, mas o que falta é fôlego e tesão, porque quando a gente chega no processo de fazer junto, muitas vezes a gente acaba desanimando, porque é muito falatório e não sai do lugar, e a gente tem todo mundo com boas intenções, mas todo mundo fala ao mesmo tempo, cada um tem uma proposta. E eu me apaixonei pela sociocracia porque ela torna praticável aquilo que a gente quer fazer. Né? Ela traz uma estrutura, ela traz uma ordem. Essa é a palavra. Falta uma estrutura. Então, eu acho que tem tesão, então, tem fôlego. Só que não haja fôlego que aguente o tamanho do buraco que a gente se mete quando a gente está falando de mudança climática, quando a gente está falando desse cara no poder, quando a gente está falando do problema da fome, né? É difícil. Eu sou uma mulher negra, eu tenho também meu trabalho com esse recorte racial. E não é todo dia que eu acordo ativista, né? Ninguém merece nem todo dia isso. Então, é por isso que a gente precisa caprichar nas estruturas. E ao longo desse encontro de hoje, a gente foi falando um pouco dessas estruturas, né? E a gente tem a gente, ao longo de 2022, vamos ter outros encontros falando sobre isso. E a gente queria convidar vocês a participar, a continuar essa conversa. Eu vou colocar aqui no chat cadê o meu chat? Aqui. Um link onde estão todos os eventos que a gente vai fazer ao longo desse ano, mas eu vou abrir aqui também para vocês darem uma olhadinha sobre como a gente pode criar essas estruturas diferentes, né? Então, esse primeiro encontro foi essa conversa, a gente quer ouvir de vocês, a gente vai, quem também quer ouvir de vocês, mas aqui nesse link vocês vão ver como que a gente pretende se encontrar ao longo do ano e fazer, né, essa, digamos, instrumentalização, né, mas criar esse ambiente novo, né? Então, a gente faz parte desse coletivo, né? Sociocracia para Todos, Sociocracia for All, Sociocracia Brasil, ele tem aí seus nomes diferentes.
E a gente vai fazer esses encontros. Primeiro, vocês viram a gente falar muito esse nome, sociocracia, sociocracia. O que é isso? O que a gente está falando nesse nome? Tem nome meio socialista, mas tem cracia e é poder. Então, o que é isso? Vamos começar a olhar mesmo as peças do que a gente chama que fazem essa engrenagem girar. E aí a gente vai começar depois a mergulhar em cada uma dessas peças. Então, uma dessa engrenagem chama organizações circulares. Então, como é que a gente se organiza em grupos de trabalho, né, em círculos? A gente chama, né, um departamento, um time de círculos. E por que a gente chama assim? O que faz, o que difere círculo de departamento? O que faz cada uma dessas partes funcionar bem, né? Aí a gente vai para aí no dia 3 de setembro falando sobre propostas, como o Fernando trouxe, né? Esse é um assunto que a gente adora. Então, mas aí a gente vai começar a olhar mesmo como que a gente cria essas propostas, passo a passo aí, para essa tomada de decisão coletiva, né? Para essa tomada de decisão por consentimento. Então, o que é consentimento, né? Como que a gente conversa, como que a gente faz brainstorm junto, enfim, como a gente afina isso e chega numa decisão comum. Aí, dia 1º de outubro, você pode ver que é todo primeiro sábado do mês. Então, não é por acaso que a gente está aqui hoje. É para a gente já começou. Então, no dia 1º de outubro, a gente vai falar sobre papéis, né? Papéis em um círculo. Então, a gente, da mesma forma, a gente é um pouco diferente o trabalho, não tem essa cara de departamento, a gente trabalha em círculo. E as pessoas, elas não são cargos, não é uma analista, não é um gerente geral de lá. Ela é uma pessoa que tem os papéis, está analisando papéis. Então, a gente vai explorar um pouquinho como que é essa estrutura de papéis, como que se movimenta. Depois a gente vai dar, em novembro, uma olhada maior nas reuniões. Então, porque as reuniões é onde tem ritmo, é onde todas as coisas, a gente remove bloqueios. E nas reuniões onde está a maior parte das dores quando a gente fala em trabalhar junto de verdade, né? Aquela falação, fala, manda o pode, obedece que tem juízo, fica 3 horas e não decide nada. E então a gente tem uma metodologia, né? Metodologia, não sei, não gosto muito desse nome, mas a gente tem um passo a passo, um guia de boas práticas que pode ajudar a organizar e pode cuidar da dor de um grupo, né? E por último, a gente tem 3 de dezembro, vai falar um pouquinho mais sobre a comunicação, mesmo comunicação que flui. Então, a gente precisa cuidar desse lugar relacional, a gente precisa cuidar mesmo, como eu falei, desse casamento, CNV, né? Feliz para sempre. A gente vai ter um olhar mesmo maior, vamos mergulhar nesses assuntos de comunicação, sobre CNV, como fazer pedidos, né? E entre um grupo, como cuidar toda essa parte relacional. Tá? Como vocês podem ver, eles vão ter uma cobrança, mas a gente pode conversar, a gente não quer que a questão financeira seja um empecilho para ninguém, né? Então, se vocês precisam querem conversar, fazer alguma troca, estão em grupo, tem 2, 3 pessoas ou mais, falar, faz sentido para o nosso coletivo, para a nossa organização, a gente também pode conversar. A ideia é que seja realmente uma troca equilibrada, né? Então, a gente vai estar desenvolvendo, dedicando aí umas horas de trabalho, e a gente entende que esse valor é bom o suficiente por agora, mas estamos abertos a conversar. Então, são aí 7 eventinhos, daqui até dezembro, que a gente quer ter a companhia de vocês, e muito mais, claro, né? E fica aí o convite, tá bom? Dúvidas podem me chamar por aqui, pelo pessoal, pelo WhatsApp, pelo grupo. A gente vai estamos disponíveis. O Fernando ou a Letícia estamos aqui para isso. Então. Isso, agora a gente queria muito ouvir vocês, queria ouvir como é que foi esse papo, se fez sentido, o que vocês acham, vocês gostariam de compartilhar alguma experiência de vocês a respeito, enfim, né? Vocês veem que os encontros em si, eles são bastante práticos, e assim, com ferramentas mesmo que a gente usa, né? O gostoso da sociocracia é que você pode ir trazendo aos poucos para aquilo que faz sentido. Quem já fez alguma reunião comigo já me viu,
né, atuando, tipo assim, puxando, acho que a Lu já teve a oportunidade de ver, e realmente faz toda a diferença, assim, tipo, você tem uma reunião em que você tem uma pauta e ela é, né, a gente consegue examinar cada item, passar e conversar e tal, fica muito, muito eficiente, fica muito bacana. Enfim, como que vocês estão por aí? Gostariam de conversar, falar alguma coisa, comentar, perguntar? Quero falar. Eu quero falar que eu achei super interessante aqui a nossa conversa, porque a gente coloca na mesa mesmo assim muitas possibilidades de se fazer junto com leveza, e aí toca em lugares também de quanto foi muito pesado até, né, numa trajetória de vida, numa trajetória profissional, e que tem muitas dores, sim, por conta, né, da cultura, por conta dessa coisa de desresponsabilização, né, e culpas, e por isso eu achei tão interessante, porque tocou assim pontos, né, em botões emocionais. Primeiro que eu tenho fôlego, eu tenho tanta vontade, né, e, e todos os dias lidar com questões desafiadoras. Eu costumo até dizer, nossa, eu me percebo indo para lugares e fazendo trabalhos que muitas vezes as pessoas não me querem, né? Não querem lá, não querem mexer nisso. O quanto é doloroso, né? E o quanto que essas ferramentas e essa filosofia traz assim para um outro lugar, que é de sempre de recarregar mesmo esse ânimo, né? Porque esse lugar constrói para quem está aqui, eu tenho muito interesse, né, em continuar essas jornadas, esse encontro, né, os próximos, porque é aqui que recarrega, aqui que a gente pode ver assim, olha, estamos juntos, né, para essa transformação que para mim, né, me parece comum a todos, e assim, mas onde é que eu tenho também um núcleo que traz essas práticas e traz outras visões, assim, que fala, uau, isso é possível, né? É possível esse lugar também de não sei, eu vou falar acolhimento porque me faltou outra palavra, mas de novo de recarrego, né? Esse banho de pipoca, que seja para dizer, não, eu continuo ali e eu sei que tem essas possibilidades e estou num outro coletivo que também quer essa mesma coisa. Então, gratidão. Obrigada, Lu. É exatamente isso. É um recurso para a gente não ir broxando ao longo do caminho, né? E isso que você falou é muito verdade, porque muitas vezes no processo de trazer a sociocracia ou ideias sociocráticas para uma organização, o que a gente mais precisa é de gestão emocional, porque é muito assustador, a mudança é uma coisa muito grande, né? Então, teve ambientes em que eu tentei trazer a sociocracia e teve uma resistência muito grande, por exemplo, a divisão do trabalho em círculos. As pessoas tinham medo de que das decisões das quais elas não participavam, porque elas estão tão habituadas a decisões tomadas de forma autoritária e que você não tem como voltar atrás depois, irreversíveis e não sei o quê, que elas ficavam com medo. Então, todo mundo o tempo inteiro, 15 pessoas queriam participar de todos os círculos, e, sabe? E assim, fica impraticável o trabalho, né? Então, algumas das dicas práticas que a sociocracia traz é justamente quebrar o trabalho em pequenos pedaços, né? E todo mundo tem transparência do que está acontecendo, mas aqueles pequenos grupos vão cuidando e a gente vai confiando e trocando e tudo, né? O mote é bom o suficiente para agora, seguro o suficiente para testar. Né? A decisão não precisa ser perfeita. A gente testa, vamos experimentar. E se não tiver bom, a gente vai adequando, depois a gente vai cuidando, depois a gente vai, né, contando. É uma coisa fluida. Né? E aí fica gostoso de trabalhar junto, que a gente não precisa ficar o tempo inteiro aterrorizado, que eu vou casar e não sei nem com quem. Né? Então, assim, né? Não é uma decisão para sempre, enfim. Vamos lá, Alexandre. Pode falar. Cadê? Gente, bom dia. Estou tentando abrir minha câmera aqui, mas não está aparecendo a imagem, então vou ficar com a câmera fechada. Obrigado pelas palavras que vocês deram. Eu acho alentador, por causa do seguinte: eu trabalho no mundo corporativo há muito tempo
E, em certa medida, ou em grande medida, o muro corporativo rege muitas das relações, né, dessa coisa mais sistêmica. Uma vez eu ouvi falar que que é considerada a primeira grande empresa na história, né, é o Exército, acho que o Exército de Napoleão, uma coisa assim. Não é à toa isso. Isso, essa relação, né, que até a Letícia mencionou, questão de exército, né, a relação hierárquica está na espinha dorsal do mundo corporativo. E aí, o que eu falei que é alentador é vocês trazerem, né, alguns exemplos de trabalho da sociocracia dentro desse ambiente. Porque eu tive alguma experiência muito rápida, né, com sociocracia, mas em um ambiente coletivo, que não era dentro de uma corporação, e depois de ter passado por essa experiência, eu fiquei acreditando que isso não funciona no mundo corporativo. Por conta que, para você fazer isso funcionar, você tem que quebrar essa questão da hierarquia. Com hierarquia, isso não funciona. Então, eu acho muito, assim, estou falando isso, foi a concepção que me ficou na cabeça daquela experiência prática que eu tive, né? Que foi, de novo, né? Foi bem curta, né? Então, eu acho bastante alentador vocês trazerem exemplos de uso, né, dentro desse ambiente corporativo aí. Então é isso, quero agradecer a oportunidade de ter ouvido vocês falarem. Obrigada, Alexandre. É uma coisa assim que a gente esbarra, né? No ambiente corporativo e hierárquico, né? Não tem como a sociocracia, ela fala de poder compartilhado. Quando você não tem compartilhamento de poder, é difícil a gente falar até de compartilhamento de responsabilidade, fica uma coisa capenga, né? Mas o que a gente pode sempre fazer é o quê? Trazer mais humanização, trazer processos, e aí esperar que o fomento dessa mudança, né, dessa nova visão, traga mudanças que talvez propiciem uma abertura maior, inclusive em termos de compartilhamento de poder. Mas realmente, ambiente corporativo é complicado mesmo, né? A Sanket tem bastante experiência nisso, né? Eu acho que eu tenho, o Fernando eu sei que tem também, a gente pode trazer. E não sei qual foi né, vou deduzir algumas hipóteses para o Alexandre, mas o que é bom, o que é importante, né? Ambiente cooperativo, eles não gostam de testar muita coisa. Você tem que mostrar o benefício logo de cara, né? Então, a gente vai por esse caminho, pelas dores. E eu gosto também, eu entendo que precisa começar por uma parte ali, um piloto, para, de novo, para o pessoal conseguir entender a engrenagem toda, para entender os benefícios que isso traz, né? Então, começa por uma parte, porque realmente quando a gente fala por isso que a gente tem 7 ali aulas, né? Porque são engrenagens ali para o todo funcionar. E quando você está falando de uma organização grande, não vai chutar, enfiar o pé na porta e querer bater, não. Tudo é sociocrático de hoje em diante, porque isso é um problema, né? As pessoas podem não entender, né? Como eu falei, o nome também é novo. Então, pode ter pouco entendimento do negócio, do que é que a gente está falando sobre autogestão, aí a pessoa, cada um vai levar a autogestão para o meu lado, aí mesmo meu papel diz isso. Então, são algumas pegadinhas que entram, né, no ambiente sociocrático. Mas eu acho que o principal, e aí depois eu vou passar já para o Fernando, para ele me complementar, mas tem que entender o quanto a liderança está a fim de entrar no barco, né? E não tem problema se a gente usar só uma partes da sociocracia, né? O que eu vejo em organizações grandes ou começa por um piloto, hackear um pedaço ali, ou partes, e aí vai regenerando o sistema de uma forma geral, né? Mas o que é muito importante é que a liderança, né, esteja de acordo em, não, vamos utilizar, ok, eu quero utilizar, e se ela não quer utilizar 100% da sociocracia, que ela entenda onde ela precisa deixar que a coisa role, né? Se tem um acordo legal ali naquela parte, tipo, não, vamos usar papéis, beleza, vamos usar papéis e não se fala mais nisso, né? Então, isso é um pouco das minhas percepções, quando a gente está trabalhando de um ambiente de uma grande corporação.
a gente vai apresentar 7 módulos, né, dessa estrutura, mas a sociocracia, uma coisa boa é que não é uma estrutura fechada, você tem que pegar tudo, né? Você pode pegar as coisas que esse grupo com o que você está trabalhando tem mais dores, né? E tratar de resolver essas dores. E um dos princípios da sociocracia que eu comentei é eficiência. E o mundo corporativo ele está sempre à procura de eficiência. Só que muitas vezes ele quer adotar modelos ou estruturas muito fechadas, que são muito complexas e que são muito difíceis de implementar, né? A sociocracia, você pode pegar um grupo pequeno, como disse a Sanket, hackear esse grupo e usar algumas das ferramentas que tem a sociocracia para ir melhorando. E depois você vê se isso é resultado, você continua ampliando essa estrutura, né? É uma estrutura muito flexível, não é uma coisa ou tudo ou nada, né? Não tem nada disso. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta assim sobre o que a gente comentou, alguma dor que vocês tenham, que queiram comentar para a gente entender e falar sobre ela? Eu fiquei ouvindo e fui ficando mexida, né? Porque esse modelo que vocês trazem e é um modelo que, olhando assim por alto, lógico, né? Parece assim o mundo que eu quero viver, sabe? E ao mesmo tempo é o mundo contrário do que eu vivo no meu trabalho. E nessa coisa de decisão, essa coisa da autorresponsabilização, quanto eu me vi nisso, né? De sendo, às vezes, tão desrespeitada no ambiente, e aí você fala que se dane, então, se eles decidiram, então, problema, né? E a gente faz isso mesmo. E o quanto seria brilhante que as empresas pudessem valorizar o que elas têm de melhor, que eu acho que é o humano, né? A gente poder usar o potencial de cada um e trabalhar junto. Então, assim, é algo realmente sonhador, subversivo, sei lá, mas é o que eu acredito muito, acho que é o que a gente busca. Fiquei bem encantada com essa introdução aí. Tomara que eu possa estar junto com vocês. Ai, que delícia, Ali. Ia ser muito legal ter você. É encantador e a gente está em construção também. Eu sei que parece muito grande, mas é porque é muito grande. A gente não vai mentir, não. É enorme. Um dia, e a gente fala sobre entender sociocracia, um pouco sobre camadas, né? Então, você entendeu aqui uma camada de estruturas aí, as partes diagnósticas, tá? Aí daqui a pouco você sente, você entendeu com o cérebro, daqui a pouco você vai entender com o coração, sabe? Vai indo por camada. Então... Eu gostaria de dar só uma resposta rápida à Alessandra, e depois eu acho que a Andresa, ela também queria falar, né? Então, depois a Andresa e depois a Lu, tá? Por ordem um pouco. Trabalhando no mundo corporativo, né, a gente escutou, todo mundo escuta muitas vezes, a questão da cultura empresarial, né? Isso aí é história de carochinha, assim, não existe cultura empresarial, né? Eu conheço muitas corporações mega galácticas em que alguma parte dessa corporação, pela forma de ser de um dos gestores, funciona completamente diferente que o resto, completamente diferente. Mas em coisas assim que são proibidas nas outras áreas, nessas áreas tem carro, entende? Pago de localização no avião especial, entende? Tem muitas coisas que certos diretores decidem contrariando toda a cultura empresarial, porque eles veem que isso dá muito mais resultado que os outros. Só que, claro, os outros eles vão naquele quadradinho, entende? Eles leem o manual da empresa e ficam aí atados a esse quadradinho, né? Mas tem muita gente
que quer sair disso, né? Tem que buscar o embaixador que você tenha para ver onde você vai hackear o sistema e pôr algo para que as pessoas não só sejam mais produtivas, mas que sejam mais felizes. A gente tem que ser feliz. A gente não pode esperar a outra vida para ser feliz. É melhor ser feliz nessa, porque a outra a gente não sabe, entende? Ninguém me contou. Então, eu quero ser feliz nessa daqui. Tá? Então, Andresa e depois Lu. Bom dia a todos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Lê na mesma organização, então eu gostaria de só completar um pouquinho, né? Enquanto eu estava ouvindo vocês, além de tudo que a Lê falou, eu fiquei pensando na importância do feedback, né? E você ter a chance de, no seu cotidiano, no dia a dia do seu trabalho, você ser ouvida, não só pelos erros, mas principalmente pelos acertos e pelas necessidades de ajustes. E nessa empresa em que nós duas, a Lê ainda faz parte e eu fiz parte, não há espaço para esse diálogo, não há espaço para essa troca, né? Não há espaço para essa condução de saberes compartilhados, de forma que a felicidade, como disse o Fernando, seja coletiva, né? Onde a gente possa trabalhar com alegria, e não por obrigação, porque a gente tem que receber um salário para pagar contas depois. Então, como a Lê mesmo falou, é um mundo maravilhoso que eu acho que até quem não tem a chance de ouvir sobre a sociocracia deseja e nem sabe. Não sabe pelo desconhecimento, não sabe porque nunca teve a chance de ouvir, de experimentar, de conhecer, né? Então, eu também desejo que eu possa estar com vocês nesses outros 7 encontros, que mesmo que a gente não consiga colocar na prática hoje, que a gente deixe a chama viva, né? É possível mudar, é possível experimentar outra coisa, é possível fazer diferente. E eu penso como empresa, não só o local como a gente trabalha, a família que a gente vive, os amigos que a gente tem, a gente pode aplicar, né? Eu fiquei aqui, devaneando aqui com a minha cabeça, pensando em quantos, nessa pequena conversa, nessa menos de 1 hora de conversa, o quanto a gente pode aplicar os benefícios do que vocês estão trazendo na família, nos amigos, em todos os lugares, de forma que todo mundo seja feliz, de forma que todo mundo possa ser ouvido, que é o que, no fundo, todo coração quer, né? Toda alma boa quer. Então, que a gente possa ser ouvido e respeitado para construir junto. Então, muito obrigada. Lu, quer falar? Eu quero. Ah, mas eu posso falar depois da Sônia, porque é só uma pergunta, eu posso deixar aqui. Sônia, por favor. Não, acho que é só compartilhar mesmo. Eu estava no início, vocês colocando, eu ouvindo, e vinha muito esse lugar de pensar, tá, mas e o macro? Como isso funciona no macro, né? E aí, depois que abriu a rodada, o círculo, eu fui rindo, né? Porque eu falei assim, tá aqui, né? As respostas estão vindo, né? Como que funciona no macro? E aí eu acho que é esse processo mesmo. Aí eu vou trazer a palavra inquietação, que da cooperação, né? Letícia conhece bem. Inquietação, aquilo que inquieta, mas que tem ação, né? Na própria palavra, ação. Então, acho que essa inquietação faz parte, e a gente vai cruzando ali, né? Toda essa gama já sistêmica que no meu caso eu já trago, né? Vem no caminho, a CNV, a mediação de conflitos, a cooperação, todos esses processos sistêmicos, né? E eles vão se casando, né? E o quanto tem essa sociocracia, o quanto essa sociocracia amplia e costura, alinha, né, determinadas ações,
e o quanto essa inquietação ela é propositiva, né? Propositiva de pensar assim, eu não me acomodo, então eu quero pensar no macro, mas também eu não abandono o micro, porque é do micro que espirais acontece, né? Então, vocês inspiraram nisso hoje. Foi bem legal, um bom começo. Obrigada, Sônia. É exatamente isso. Um dos defeitos do macro, é justamente que parece que é uma coisa separada da gente. A gente olha para a política lá fora, eleição presidencial, parece que é uma coisa lá fora. Não parece estar ligada no nosso cotidiano, né? Quando a gente fala em estrutura sociocrática, é uma coisa linda, é que ela é exponenciável, né? Ela é como um fractal. Né? Uhum. Ela é um fractal. Você pode ir de pequeno aumentando. Você tem uma estrutura mundial que começa com uma pequena unidade familiar, que aí vira uma unidade da rua, do bairro, não sei o que e tal, e vai... Só que qual que é a diferença? A diferença é que quando você chega na estrutura mundial, essa estrutura familiar aqui, a primeira, a estrutura individual, o indivíduo está representado de fato lá em cima, ele chega lá. Não pessoalmente, mas não é, sabe? A coisa flui de fato. Ela é desenhada de um jeito que existe um fluxo. Não é uma coisa que você elege um cara e ele fica 4 anos podendo fazer o que bem entender. Você entendeu? Tipo, exato. Completamente... Né? E é uma sensação, né? Tem hora que é uma sensação de impotência, porque as demandas são muito fortes, né? As demandas são muito grandes. É um país regional, né? Várias regiões, a diferença são as demandas do feminismo, é a demanda do racismo. Quantas demandas, por exemplo, no processo da mediação, que me trazem, que demanda de mim. Então, como é que isso chega, né? Acho que essa inquietação, incômodo, vem dessa primeira reação de impotência, ou então dizer, será que eu fiz pouco até aqui, né? Eu acabei de perder uma aluna por feminicídio, né? E a primeira reação que eu tive de choro era perguntar, o que eu fiz? Foi tão pouco que eu fiz, né? Então, esse sistêmico não respondeu, não deu conta, né? Então, acho que é um pouquinho, compartilhar um pouquinho disso aqui, né? Bom, queria te abraçar agora, Sônia. Obrigada por compartilhar. A gente tem exemplos um pouquinho na prática de como esse sistema ele chega lá em cima, né? Então, aqui no Brasil a gente tem a sorte de ter a Reni, né? Que é uma deputada, uma co-vereadora eleita, não sei se vocês conhecem, mas é Reni Freitas, ela também dá as aulas de sociocracia, ela tem um mandato permacultural, né? E aí é um mandato coletivo. Então, começa quando a gente está falando desse lugar amplo, tem a questão de que tem que ser, como você disse, mais participativo, né? Mais compartilhado, não pode ser tão centralizado se a gente está falando de um país com questões dimensionais, né? E mais diverso, então as pessoas diferentes precisam ocupar a política. E aí eu estava tentando procurar, mas eu não queria perder aqui a concentração do encontro, mas a gente tem alguns exemplos da sociocracia sendo utilizados numa organização de 7 mil funcionários, mas também numa cidade inteira, né? Esse é facilitado por um americano chamado John Buck, e de fato a organização ela tem características um pouco, a cidade ela tem umas características um pouco mais cooperativistas, né? Então é uma cidade que tem muitas fábricas, então para eles estar no dia a dia conversar sobre essas coisas, e por isso que deu um bom casamento, né? Mas eu acho que um dos exemplos, um dos caminhos é entender que nós somos seres políticos, né? Não é isso, a política não é de homens brancos, ela está, como eu gosto de parafrasear o Gil, né? Ela tem que ser ordinária, ela tem que estar ali no café da manhã, no dia a dia da gente. Então, quando a gente deixa isso vir extraordinário, fica para pessoas que estão lá longe, que não representam, que nem andam de ônibus, sabe? Que ficam de uma parte só na zona sul do Rio, só ali na Faria Lima. Aí fica esse Frankenstein, né? Então, essas são um pouquinho das coisas que vão fazer a gente ressignificar, né? Esse lugar, esse mundo que a gente está. E começa também nessas coisinhas bobas que a gente está falando, de
Então, organizar reuniões, organizar em papéis, mas ter sempre de propósito, ter claro quais são as responsabilidades, né? Então, esse é o do micro que vai para o macro. Mas, enfim, tem muita coisa ainda. Lu, você quer comentar agora a tua pergunta? Eu quero fazer uma pergunta para depois, até durante o curso, que me surgiu agora, talvez fosse daquele questionário, mas é assim, vocês têm algumas ferramentas tecnológicas ou aplicativos para se fazer isso, né? Tipo aqueles lá de coordenação de projeto, mas que se tenha uma visão sistêmica, todo mundo possa olhar e integrar, isso para mim parece bastante interessante. Eu gostaria de ouvir depois, né, ou no grupo de WhatsApp ou durante o curso. Era só para essa colocação. Gratidão. Aí, se vocês não me deixarem, eu mostro agora, mas a gente passou do tempo, né? Então, eu estava preocupada com o tempo mas é isso, eu acho muito legal. Tem sim, e tenho vontade de deixar essa aqui mostrando. Eu quero ver se vocês estão bem. Alguém tem alguma objeção? Já vamos começar a primeira aula. Isso. Não, lembrando que, tipo, quem está com o tempo apertado, se quiser ir saindo, tranquilo, tá gravado, gente, vai ficar gravado, tá? E depois a gente passa para vocês o link lá no grupo mesmo, tá bom? Eu tinha vontade de comentar algo sobre o que a Sônia falou. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou abrindo a página aqui, para lá. Tá. A Sônia falou de um sufixo interessante, ação, né? Colaboração, inquietação. Não tem sufixo, mas uma das coisas que causam muito medo em alguns grupos, né, e equipos de adotar a sociocracia é que poder não tem sufixo ação, mas poder é ação. Então, tem muita gente que acha, não, fazer esse negócio do círculo horizontal, depois ninguém tem poder, então não avança, né? Não vai avançar, vai ficar naquela conversa mole, né? Tem gente que já me comentou isso, né? Como um possível problema. Na verdade, não é assim. A sociocracia, ela considera o poder. Acontece que o poder é aplicado de uma maneira diferente. Não é um poder individual, né? É um poder do avanço do grupo como um todo, né? E quem acredita na diversidade, né? Em não escutar só uma voz, escutar várias vozes, e com isso criar, né, soluções mais sistêmicas, evidentemente a eficiência é muito melhor. Porque quando você cria decisões, né, toma decisões unipessoais, muitas vezes tem coisas que você não está considerando porque você é parte de um sistema, mas você não é todo o sistema. Então, se você traz outras pessoas que também são parte desse sistema, evidentemente a construção de qualquer proposta e o processo de toma de decisão vai ser mais poderoso, vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente, mais ágil, e todo mundo vai ser mais feliz. Então, o poder não tem o sufixo poderação, mas o poder é ação. E a sociocracia não elimina o poder, né? Ela distribui o poder para que o poder seja usado em benefício de todo o grupo, mas que o grupo avance rapidamente e seja muito mais eficiente que antes. É isso mesmo, Mari. Essa é a definição. A Mariana põe aqui no chat, poder com e não sobre. Exatamente. Poder com o outro, né? E não sobre o outro. E aí escala, porque está conjunto esse poder, mais duas pessoas com poder na mão, o negócio cresce, né? O Alexandre ele também comentou do Exército, né? E, como estrutura de organização fundacional, também a Igreja, né? A Igreja também é uma das estruturas de organizações fundacionais. E quando houve a Revolução Industrial tomou justamente esses dois modelos, que eram os modelos que existiam naquela época, né? Mas temos que pensar que, naquela época,
tinha muito poucas pessoas que tinham a oportunidade de cultivar uma educação, mesmo que seja não uma educação formal, né? Eram pessoas que tinham grande conhecimento do campo, mas estavam vivendo na cidade, trabalhando em uma organização, fazendo uma produção que eles antes não tinham nenhuma ideia, né? Então, aquele modelo podia realmente funcionar naquela época, porque existia um grande número de pessoas que, naquela época, funcionavam aparentemente melhor com comando e controle. Mas isso não tem nada a ver com o nosso mundo atual, né? Hoje em dia, seguramente, tem jovens que entram na megacorporação que sabem mais de alguns assuntos fundamentais que o próprio gerente geral da corporação. Entende? Porque é uma evolução. Hoje em dia, o acesso à informação, acesso à cultura, acesso a aplicativos, acesso a tudo, é muito mais amplo do que foi naquela época. Então, hoje em dia, você perder a oportunidade de ganhar com o valor da diversidade é realmente jogar energia fora. E aí lembrei um pouco da Alessandra, do comentário dela, né? Viver numa empresa que você não é feliz, a empresa só está jogando energia fora, não está fazendo outra coisa, está só malgastando o tempo das pessoas. Isso é uma coisa que até eu queria responder para o Alexandre, mas eu esqueci, mas agora veio de novo, que um dos casos de uma grande empresa que eu vi querendo utilizar essa Sociocracia foi para o cara que entendeu que era um ambiente tão complexo que ele falou, se eu não abrir mão do poder, se tudo passar por mim, a gente vai perder mercado. E foi isso que aconteceu, a empresa até mudou de nome, mas foi um dos motivadores, foi quando o cara falou assim, eu não estou conseguindo dar conta. E muitos poucos empresários no nível C, ali, CFO, não sei o que lá, CEO, CCC, eles têm a humildade de fazer isso. Foi preciso dele essa humildade, mas ele percebeu assim, não vou conseguir, não estou dando conta. Claro que também tem um puxãozinho de orelha, que ele percebeu também numericamente que eles já estavam perdendo o mercado, ele falou, vou ter que compartilhar, vou ter que fazer uso da Sociocracia ou com uma coisa de autogestão. Aí foi um caso que está rodando, tem uns 3 anos que o grupo tá aqui no Brasil, então estão utilizando. Foi bem, bem bacana esse... Mas também não foi porque ele quis, foi porque ele estava perdendo mercado já. Eu assim, lembrei que é o que eu acho que a Letícia também fala, né? Que quando você vai mexer nessa estrutura, você tem que mexer muito com o emocional, das pessoas estarem preparadas para isso, né? Agora, assim, já tem bastante tempo, eu sou gestora da empresa também, num pequeno grupo, e me envolvo muito, e o grupo, a direção se junta para estudar sobre gestão humanizada, sabe? Aí você fica olhando aquilo e né? Porque aquilo é lindo de você ler, mas ninguém coloca aquilo em prática, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir o outro. E vocês estão falando, eu outro dia li um post, né, que dizia que a empresa é feita de pessoas, os nossos clientes são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende nada de negócios, né? E acaba que a coisa nem dá certo, porque se as pessoas não estão felizes ali, a gente não consegue. E eu acho que é muito por aí essa coisa desse entendimento de como está a sua equipe, né? Dela ter esse poder de escuta, de decisão, de transformação ali. Então, para não se prolongar muito, eu vou responder aqui sobre as coisas, as ferramentas digitais, ferramentas, né, aplicativos, mas a gente vai conversando, se quem quiser sair e tudo mais, né? Então, Lu, eu acho que o primeiro a ferramenta que faz sentido quando a gente está falando do ambiente usando Sociocracia e gestão é não inventar roda, é o Google Drive, sabe? Porque tem uma questão de acessibilidade que garante a transparência. Então, pode ser, ele não é nada muito miraculoso, mas todo mundo sabe utilizar um Excel, todo mundo sabe utilizar, né, o Word ali. Então, esse é o primeiro, é o lugar da entrada. Quando vocês vão ver a gente no treinamento, a gente se baseia ali, porque todo mundo tem um Gmail que consegue acessar. Então, é importante, eu acho, quando a gente pensa em ferramentas digitais, entender isso, a acessibilidade,
a transparência, né? Já chego aí, Mariana. E a confiança da informação estar certa, enfim. Então, é muito bom. Agora, quando a gente quer falar um pouco mais sobre como arquivar, uma visão da organização como um todo, essa organização que a gente faz parte, o Social Cross for All, né, o SOFA, compartilha, meu filho. Ela usa uma ferramenta chamada Kumu para a visão organizacional, né? Então, dos círculos e tal. Então, a gente tem, com ela, a gente consegue ver o círculo geral, que tem os subcírculos, né? O da missão está em inglês, né? Então, ecossistema, conteúdo internacional. E aí você pode ir puxando, e ele cuida da gente conseguir ver, né? Internacional aqui, de novo, o objetivo, as responsabilidades. Olha aqui olha aqui o Fernando, que é meu par ali. Então, cuida de ver as nossas responsabilidades, ter tudo à mão. Agora ficou pequeno aqui, português. Quando a gente está falando em português, olha nós aqui. Aí eu de novo, a Bruna, que não pôde estar hoje, a Letícia também, né? E aí, esse é o nosso e-mail. Nosso objetivo. Então, ele cuida para que a gente consiga ter toda a organização de uma primeira, assim, logo de cara a gente vê tudo, né? Então, o ecossistema é interessante de ver. Aí posso fazer assim. Ecossistema é interessante de ver porque dá para ver, tipo, aqui tem permacultura, não for profit, né? Associações, comunidades, ativistas e tal, escolas e tal. Então, esse é um aplicativo que é muito legal para você ver a organização num lugar só que ele pode ficar meio caótico, né? Porque daqui a pouco você perde, mas tudo bem, depois põe tudo no lugar de novo. Agora, um outro que eu gostaria de mostrar é um que chama Glassfrog, que ele cuida do trabalho mesmo, ele é mais focado para uma organização que usa sociocracia, alguma forma de autogestão. Por quê? Porque também, da mesma forma, a gente tem a organização como um todo aqui. Será que eu consigo aumentar? Consigo. E aí a gente tem comunicação, né? E os papeizinhos dentro da comunicação. Aí sai. A gente tem os cursos e oficinas, aí os cursos soltos, cursos muitas horas na canção. O nosso não começou, então ainda não está aqui, né? Aí quando a gente fez a tradução do livro, muitas horas uma canção, que também foi um projeto que estava eu, a Letícia, não sei se vocês viram, a gente enchendo o saco nas mídias sociais pedindo dinheiro, viu, né? A Lu até falou que sim. A gente fez esse círculo com os papeizinhos aqui, né? Que daqui a pouco a gente vai falar. Então, e aí o que esse aplicativo ele faz? Ele vai também dizer o propósito, as responsabilidades, eu estou como operacional desse papel, desse ciclo. Aí tem os papéis, então tem a descrição de cada um dos papéis, os acordos, né, os membros, as carinhas das pessoas. Olha a Letícia aqui, de novo. Os acordos que a gente vai fazendo, então ele ajuda mesmo a fazer a gestão. Mas, de novo, você tem que aprender a usar ele. Ele recentemente veio para o português, então é por isso que eu comecei falando, se às vezes não inventa moda, o Google Drive ele vai cuidar. Se não, a gente pode, se a gente já tem, um grupo já está formado, já está bem navegando com essas ferramentas de autogestão, tudo bem, a gente pode ir para um lugar como esse. Mas não é que eu recomendo começar por aqui, porque senão as pessoas vão começar a te odiar, porque você está falando de um negócio que senão ninguém está entendendo. Não tem acesso, então. É que nem o negócio do Slack, do Miro, eles são ótimos, mas normalmente você está falando com as pessoas, você vai falar, então você tem que instalar isso daqui, e a pessoa, ai, que saco, pronto, lá vem ela com outro app. Né? Então, e aí a gente pode, de novo, ver mais ferramentas, mas só se o grupo quiser. Não, eu acho bacana lembrar isso que a Sanket falou, que é sensacional. Obrigada, Maria, por ter vindo. Opa, obrigada, Maria. Isso que, tipo, você pode fazer tudo no Google Drive. Você pode fazer tudo, tipo, num documento do Docs do Google.
sabe? Você ter um documento lá para acordo, não sei o que e tal, você ter tudo num documento só, né? Tem exemplos de atas, enfim, é bem bacana, né? Eu, tipo assim, eu não quero mostrar uma aqui, porque, tipo, né? Eu tenho aqui da Colar mesmo, eu podia mostrar, que é uma que a gente tem bonitinha, a gente tem as atas, a gente tem os acordos, a gente tem tudo ali no mesmo documento, só que eu não falei com o pessoal se podia mostrar isso ou não, então não vou ficar... Mas, enfim, né? Dá para fazer tudo ali de um jeito bem simples, né? Gente, vamos indo. Não, gente, vai ficando. Eu não paro de falar, vocês viram que tem problema. Vou me comprometer a me comportar nos outros encontros. Isso, os encontros são, acho que sempre de 2 horas, no sábado de manhã, nesse horário, primeiro sábado de cada mês. Tá aqui mais uma vez o link, vou colocar no chat, no WhatsApp, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, quiser chamar no privado, a gente vai colocar mais algumas informações lá no grupo do WhatsApp, depois a gente decide se isso fecha ou não, porque não quero ficar enchendo o saco de vocês também, a orelha, com mais um grupo do WhatsApp. Mas espero encontrar vocês aí no próximo primeiro sábado, que vai ser dia 2 de julho, então a gente já tem o primeiro encontro. Mas vamos trocando, qualquer coisa que eu posso só... Tem uma pergunta aqui da Helena, que diz que teve uma dificuldade especial, a Helena que está no computador do Tiago, né? O Tiago, na verdade, é ele. E ela está dizendo que ela teve uma experiência frustrada no processo de construção na cooperativa, que o desafio foi a distribuição dos resultados. Né? O diálogo sobre a prática da sociocracia nas organizações também passa por uma forma diferente de distribuir os resultados? Sim. Né? Existem várias formas de construir uma forma justa, né? E não tem uma forma primordial, mas assim... Né, eu já vi muito assim da gente fazer money pile, por exemplo, que é um processo em que existe uma distribuição em que todo mundo, né, vai conversando sobre como o dinheiro vai ser distribuído, cada pessoa traz o que fez, a colaboração, o esforço, como que está se sentindo, não só o trabalho, mas também as necessidades da pessoa no momento, e aí cada pessoa diz como que alinha, né, a distribuição do dinheiro e continua mexendo até uma hora que todo mundo olha e fala, eu acho que isso está legal, isso me contempla. E é muito gostoso fazer isso, é muito bonito. Tem algumas limitações, a fazer isso num grande número de pessoas é meio impraticável, mas aí tem formas também de gerir isso bem. O pessoal da O2 trabalha bastante com isso, né? Tem o pessoal da Teal Network também. É uma boa referência nesse aspecto. Quando a gente fala de dinheiro, é onde todo mundo fica... Né? Mas, de novo, se a gente tivesse... Um dos nossos princípios é a transparência. Se fosse todos os cargos, todos os salários fossem abertos, será que eles seriam daquela forma? Né? Então, acho que começa ali também. Né? Um outro balizador... E são acordos que a gente pode fazer. Então, o pessoal que usa também organizações nesse ramo, eles costumam fazer alguns acordos. Por exemplo, o dono não pode ganhar mais do que 4 vezes do que a pessoa mais simples. Então, a gente não quer um mundo desigual, né? Porque o outro nosso princípio é a equidade, né? Então, não tem muito uma resposta certa para tudo, né? Não é que a gente tem uma resposta certa para como vai ser o sistema de remuneração, mas a gente sempre vai buscando se balizar pelos esses princípios que nos norteiam, né? Que baseiam a sociocracia. E aí a gente consegue um lugar. Só que não vai ser livre de conflitos, Helena. As pessoas vão ter ego, as pessoas vão ser mimadas, as pessoas vão ter preferências pessoais, a gente vai mediar. Então, se eu estivesse aqui falando para você que a partir de hoje, vem fazer o curso que depois vocês não vão ser felizes para sempre, eu ia estar enganando vocês, sabe? É uma jornada interna, uma jornada nossa que a gente estivesse descobrindo e que o importante é continuar a caminhada, sabe? Então, até por isso a gente fez um negócio que vai até dezembro. Não, 3 dias com a gente e acabou, né? Não, vamos lá, vamos mergulhando. A gente vai descobrindo, vai criando novo a partir das coisas, dos nossos acordos, que a gente baliza, né? Não temos resposta para o fim da guerra na Ucrânia. Muito triste, por sinal, que não tenhamos nem para a guerra na Ucrânia, nem para a guerra, né, no Brasil, guerra social, enfim. Acho que será que a gente pode encerrar a gravação e se despedir das pessoas?